entendendo o que é o controle de processos dentro da gestão da qualidade. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de gestão da qualidade e também de gestão de processos. Vamos começar com um pequeno exemplo. Imagina que estejamos falando de uma fábrica de roupas. Eu produzo camisetas estampadas. Eu vou produzir camisetas estampadas, então eu tenho meu processo muito simples. Eu tenho aqui a entrada da matéria-prima, que é o tecido, passo por um processo de corte, passo por um processo de costura, um processo de estampagem, um processo de lavagem e logo após ele sai da minha empresa e vai para o mercado, vai para o meu cliente. Então, como eu havia explicado para vocês, a gestão da qualidade ela começa numa figura aqui de inspeção. E recapitulando, o sistema funcionava da seguinte forma. Eu comecei a produzir em grande escala. É o que a gente chama de produção em massa. E essa produção em massa revolucionou todo o mercado. Mas o que acabou acontecendo foi alguns clientes ficando insatisfeitos por problemas com defeitos de qualidade. E esses problemas e defeitos fizeram com que o lucro dessas empresas, dessas indústrias, diminuíssem. Então eles pensaram como a gente pode reduzir esse custo, como a gente pode melhorar nossa produção. Então eles pegam e falam assim, vamos inspecionar. E essa primeira fase de gestão da qualidade fica conhecido como fase da inspeção da qualidade, porque eles pegam a figura de um inspetor e colocam aqui um pouco antes do produto sair para o mercado. E o papel desse inspetor era olhar, verificar, ou como o próprio nome fala, inspecionar se os produtos estavam dentro do padrão da qualidade. E aqui é a mesma época que surgem alguns daqueles conceitos que a gente já discutiu, que é, por exemplo, o mais simples de todos, a adequação às especificações. Aqui está especificado que a camiseta tem que ser laranja, que a camiseta tem que ter um tamanho padronizado. Então, esse inspetor vinha e verificava que essas especificações se estavam de acordo e se o produto não estava de acordo com essas especificações, ele tinha que ser retrabalhado ou reprocessado. E dependendo dos casos, era descartado por conta de problemas da qualidade. Essa fase conseguiu reduzir um pouco dos problemas porque impedia que produtos ruins fossem aqui para o mercado. Então diminuiu um pouco do impacto. Mas como a produção em massa começa a produzir uma quantidade muito grande de tecidos e você precisa de camisetas e mais matéria-prima e mais aqui, você começou a precisar de mais inspetores e esses inspetores tinham que aumentar. E o que aconteceu é que começou a se tornar um sistema inviável, porque você passou a precisar daqui de um monte de inspetor aqui no final para ver se o produto atendia ou não aos processos. Então, quanto mais a empresa crescia, mais inspetores eram necessários. Isso também se tornou economicamente inviável. Então, eles pensaram como a gente pode melhorar isso. Então, aqui já começa também a história que a qualidade, a gestão da qualidade, estimula os processos de melhoria dentro das empresas. Então, basicamente, eles pensaram o seguinte: se a gente controlar o processo, a gente controla a qualidade. Então, processo com qualidade é produto com qualidade. E isso ia fazer com que diminuíssem os custos também. E aqui entra um novo conceito. É um conceito que você já pode deixar guardadinho com você aí, que é agregar valor. Então vamos entender como que funciona isso. Na figura
que nós temos aqui, imagine que eu tenho um fluxo e cada parte aqui desse processo ele tem um valor monetário. Então aqui eu tenho um valorzinho, tem um cifrãozinho que é referente à minha matéria-prima. Só que quando essa matéria-prima entra dentro do meu sistema, ela já passa a custar 2 cifrãozinhos. Porque ela já foi processada, já gastou-se dinheiro nela para cortar, para operar. Aqui está incluso o custo de energia elétrica, o custo de da matéria-prima processada, do operário. Quando ele vai para o processo de costura, você agrega mais um cifrãozinho. Ele passa a valer um pouquinho mais porque você gastou um pouquinho mais de dinheiro nele. Você chega aqui no próximo processo, o seu produto já agregou um pouco mais de custo e o valor dele também aumentou. Depois que você passa ele para a próxima etapa, ele aumenta mais um cifrãozinho. Então, o que acontece quando o inspetor ele verificava um problema aqui, nesse ponto de lavagem? Ele identificou que aqui está com um problema naquele lote de camisetas e as camisetas saíram com uma estampa com a tinta fraca. Então aqui eu tenho um problema. Eu preciso de descartar, jogar fora tudo isso. Quanto de dinheiro eu estou jogando fora? Isso aqui tudo está indo para o lixo. Isso aqui tudo eu desperdicei. Então, apesar deles ter conseguido um resultado um pouco melhor com os inspetores, impedindo que produtos com defeitos fossem para o mercado, eles ainda não impediam esse problema de somente chegar no final da linha de produção que se identificava o defeito. Então, que eles pensaram, vamos identificar os problemas ao longo do quê? Do processo. Então, eu passo a ter meu processo controlado. Se eu controlo o meu processo aqui, quando o meu produto chega aqui já na minha fábrica, se o produto está com problema de qualidade, veio um tecido com pouca qualidade, ele não passa para a próxima fase. Eu não vou utilizar esse tecido aqui no corte, porque senão eu vou estar jogando dinheiro fora. Então eu passo a ter controles intermediários de qualidade. Eu controlo a qualidade em cada uma dessas etapas do meu processo. Então, eu controlo a qualidade aqui, aqui e aqui. E o grande X da questão é que eu não uso mais um inspetor. O inspetor já era. Porque também é inviável se colocar um inspetor intermediário em cada processo. Então, o que eles começam a fazer é utilizar a amostragem. Eles vão pegar aqui um pouquinho do produto que saiu do corte. Está dentro do padrão? Está dentro do processo? Beleza. Terminou a costura? Uma outra amostragem. Terminou o processo de estampagem? Uma outra amostragem. Terminou a lavagem? Outra amostragem. Teve o problema aqui. Então, eu preciso de identificar o que aconteceu nesse lote para que o próximo lote que estiver passando aqui para esse processo não tenha o mesmo problema. Então, esse processo de amostragem, ele contribui para o processo através de um tratamento estatístico. E da mesma forma com que ocorre lá nas eleições, que eu expliquei para vocês, que eles pegam uma população, de uma população eles pegam uma amostra e ali eles inferem, fazem um tratamento estatístico, falam, olha, se de 1000 produtos que essa máquina soltou, eu peguei uma amostra de 10 e 3 saiu com defeito, tem algum problema acontecendo nesse processo. Então eu preciso de resolver esse problema, porque senão eu estarei jogando dinheiro fora. Então essa é a ideia do controle por processo, que você não perca dinheiro ao longo do processo e que se você controla cada etapa do seu processo, o seu produto aqui no final vai sair com qualidade. Bom, pessoal, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido o exemplo de como é a diferença da fase da inspeção para a fase de controle do processo e como é que funciona e a forma com que cada um se diferencia.
Lembre-se que é sempre necessário que você tenha o seu produto com qualidade. E a qualidade, não nos esquecendo, ela pode ser adequação às especificações, ela pode ser adequação ao uso, ela pode ser adequação ao custo, e eu preciso de garantir esta qualidade. E isto que eu estou falando para você agora de garantir a qualidade é a próxima fase da era da qualidade. Então, nós já vimos a fase da inspeção, nós já vimos a fase do controle estatístico e mais para frente a gente vai ver algumas ferramentas que a gente pode aplicar. Então, tá aqui um resumo para vocês dessas duas fases que nós já estudamos. Eu espero que você pare o vídeo e tire um print screen, anote os melhores conceitos que vocês podem utilizar aí para memorizar esses processos. E até mais, pessoal. É isso daí. Tchau, tchau.